Estamos hoje aqui com o Dr. José Carlos Ortiz, promotor de justiça aposentado, que muito nos honra com sua presença, atendendo ao apelo do Departamento de Aposentados para o nosso livro Memórias. Dr. José Carlos Ortiz é referência do Ministério Público em Campinas. Eu o conhecia de nome e há muito tempo, e teve uma exitosa carreira, e nós então temos muita satisfação em ouvir como foi a sua passagem pelo Ministério Público, e o Ministério Público que é nosso para sempre, porque nós somos uma família, não é, doutor? Muito obrigado, e o prazer é todo meu, né? A honra é minha em poder participar, colaborar com a elaboração desse memorial do Ministério Público. Como você disse, é a nossa família, né? Então é muito importante, e para os novos promotores, a juventude que hoje está aí brilhando, né? E a gente poder passar para eles alguma coisa, né? Da nossa vivência, que é muito importante e interessante. Então, muito obrigada, doutor. Bom, isso aí desde a infância, meu pai conviveu muito com o pessoal da justiça. Morava em cidade do interior, pequenininha, ele tinha amizade com o juiz, com os promotores que passavam por lá. E um deles que influenciou bastante, que até hoje continua sendo amigo da família, foi o Dr. Tourinho, Fernando da Costa Tourinho Filho, que é um ícone, né, do Ministério Público, um grande jurista de renome nacional. E vendo a atuação dele, né, as conversas que ele tinha em família, aquilo ficou gravado na minha cabeça. E aí quando eu entrei na faculdade, eu optei por fazer o curso de Direito, já entrei com essa intenção de ser promotor. E realmente fui me preparando para isso e consegui, graças a Deus, ingressar no Ministério Público, para minha felicidade. Quando a gente termina a faculdade, vai prestando vários concursos, né? E eu já tinha um irmão que era promotor no Paraná, então eu resolvi prestar lá. Fui aprovado e fiquei quase 5 anos lá, de abril de 74 a dezembro de 78, né? E daí então assumi aqui. E realmente foi esse o meu período, vamos supor, de estágio, dizer assim, de estágio, né, de começo de carreira, que eu fiquei 2 anos como substituto lá, e depois, né, já como titular de entrância inicial, até vir para cá. Aí aqui a carreira foi muito rápida, quando eu entrei já estava com, o Ministério Público estava crescendo naquela época, num ritmo vertiginoso, então em 5 meses eu fui de substituto à terceira entrância. Então é importante contar esse período do Paraná, que foi onde eu comecei, onde eu aprendi praticamente, né, os primeiros passos no Ministério Público. Então aí eu já tinha experiência, para mim foi muito mais fácil, e vários colegas, inclusive jovens ainda, recém-saídos da faculdade, que passaram no concurso e foram trabalhar junto comigo, vendo que eu já tinha experiência, vinham sempre, né, conversar comigo, ajudei muitos, inclusive, né, promotores novos, substitutos, né, que tinha a teoria, hoje até são grandes juristas aí, mas não tinham a prática ainda. Quando eu pegava um processo, eu não tinha ideia de fazer uma coisa tão simples, que eu bati os olhos, já sabia o que era, né? Para eles era uma novidade imensa. E, para honra e alegria minha, um deles, substituto, na época era já titular em São Caetano do Sul, depois veio a ser Procurador-Geral de Justiça. Então, em todas as reuniões que havia depois, por exemplo, no interior, em Campinas, onde eu moro, quando ele ia como procurador-geral, ele fazia questão de dizer para todos lá, posso dizer o nome? É o Dr. Marrei. Ele sempre fazia questão de lembrar isso. Ia sempre na minha sala pedir orientação. Eu fiz um pouco de tudo, não é? Como lá no Paraná, fiquei muito tempo substituto, e depois como titular fiquei mais 2 anos e pouco lá como titular, em comarca pequena, de entrância inicial, então é o que a gente chamava de clínica geral, né? Fiz muitos júris e atuava na área de família, todas as áreas. Depois quando eu vim para São Paulo, em 78, aí assumi, fiquei 1 mês só na minha circunscrição, que foi a Adamantina, no período de férias, em janeiro. E naquela época eles até orientavam a gente a se inscrever para todas as vagas que estivessem abertas, né? Porque eles precisavam, estava uma movimentação muito grande na carreira, concursos seguidos, né? Então eles queriam que a gente preenchesse as vagas. Então eu fiquei só esse mês lá como substituto, aí já fui promovido. Quando terminaram as férias forenses, em janeiro, eu já assumi a primeira entrância, que
Na época era a primeira, não havia essa divisão entre inicial, intermediária e final. Fui para Aguaí. Aguaí não, desculpa, Apiaí. Aí fiquei 20 e poucos dias. Chegando lá já me inscrevi para todas as que estavam abertas a segunda. Em 28 dias, né, fui promovido para Santa Isabel. Santa Isabel também me inscrevi para todas de terceira. Fiquei 2 meses só lá, já fui promovido para São Caetano. Então, na realidade, ali em São Caetano, que eu fiquei 2 anos, né, que começou a sedimentar a minha carreira aqui, porque no começo foi muito rápido, né, não deu para, nessas comarcas anteriores, não deu para ver praticamente nada. Então, São Caetano eu fui atuar só na área criminal, porque aí já havia a separação, né? E trabalhei, fiz júri lá e várias outras atividades na área criminal. Mas, como eu sou do interior, né? Caipira do interior, e para ficar viajando, morando em Campinas todo dia, viajando, é complicado. Aí eu mudei para São Caetano, mas não deu certo, não me adaptei, voltei para lá. Aí procurei me transferir para uma comarca de interior. Queria chegar em Campinas, mas lá na época era muito disputada. Aí me inscrevia para outros, né? E apareceu uma vaga em Guaratinguetá. Aí eu me inscrevi, consegui a remoção para lá e fiquei 2 anos lá. Até consegui uma permuta com um colega que estava em Americana, que viria para São Paulo, ser promovido para cá. Estava chegando perto de casa, né, Americana. Aí fui para lá, fiquei daí de 82 a 86 em Americana. E aí foi também um trabalho que já mais, né, assentado, já fiz parte civil, criminal lá também. E aí consegui, em 86, ir para Campinas como titular, fiquei até aposentado. Eu gostaria de me preparar quando aposentasse, inclusive fazer alguma outra coisa, não queria ficar parado, né? E queria fazer isso com tempo. Só que chegou a época daquela reforma da Previdência, né, no governo do Fernando Henrique, e ninguém sabia se eu ia, né, permanecer, se ia ter que pagar aquele tal do pedágio ou não, se ia ser respeitado o direito adquirido ou não, né, estava aquela dúvida. Então eu completei o período de aposentadoria e não quis esperar ver a aprovação da reforma para não ser prejudicado e acabei me aposentando assim rapidamente, sem estar preparado psicologicamente para isso. Tanto é que eu ia todos os dias ao fórum depois de aposentado. Ia lá bater um papo na hora do lanche, né? Ia lá na sala do lanche dos promotores, no cafezinho dos advogados. Quando não tinha nada, não era hora, eu ficava na porta do fórum, os advogados passavam e ficavam conversando com eles. E assim foi até aos poucos, né? Ia me adaptando. E nisso surgiu um convite para lecionar na Faculdade de Direito, em Campinas, e eu aceitei. E aí foi bom, porque então eu continuei na área, né? E tive oportunidade de transmitir, retransmitir, né, para pessoas, né, novos, futuros juristas, né, aquele conhecimento acumulado nesse período todo de vivência do Ministério Público, né. Sim, você perguntou antes se fiz júris, né? Fiz e gostava muito, inclusive, porque há muito colega que infelizmente não gostam, né? Pessoas que acham que deveria o julgamento ser sempre, né, pelo juiz singular, mas eu acho que não. O júri realmente é importante, porque é o povo que vai julgar, eles não conhecem o direito. E às vezes há algumas decisões, né, que aparentemente são absurdas, mas é democrático, né, e para isso existem os recursos, né, para solucionar. Mas eu gostava muito, eu me preparava, eu não dormia na véspera, não dormia depois, né, e gostava, né, fazia aquilo com dedicação. Aí depois trabalhei em áreas específicas, né, área de família, no civil, depois trabalhei naquelas especiais que começaram a surgir já na gestão do Araldo para frente, como meio ambiente, consumidor, cidadania, defesa da cidadania. Inclusive em Campinas, eu era promotor lá, quando eu instalei, fui designado para ser o primeiro promotor de defesa da cidadania. Não era conhecido ainda da sociedade, né, essa atuação do Ministério Público, então eu dei conhecimento à imprensa, vários casos de repercussão que eu tive a oportunidade de trabalhar, e aí o Ministério Público, a partir dali, dentro da cidade, começou a ser conhecido por essa atuação, e aí vieram os outros colegas depois nas outras áreas, né? Então eu fiquei muito gratificado em me sentir importante até para a sociedade, acho que cumpri minha obrigação, porque eu consegui
levar para a seara política, né, que naquela época os políticos faziam o que me entendiam, não tinha ninguém que, vamos dizer assim, pegar no pé deles, né? E eu comecei a pegar. Então, várias situações importantes lá que retratadas na imprensa estão lá documentadas hoje dessa atuação do Ministério Público na cidade. Isso para mim foi muito importante e serviu de exemplo para vários outros colegas que estão atualmente lá, que até hoje, ainda quando eu converso com eles, falam, olha, eu lembro de um caso seu daquela época, né? Procuro fazer igual. Então, isso foi importante para mim e eu agradeço essa oportunidade. Probidade administrativa, pela primeira vez na história, né? Lá em Campinas fui eu que tomei essa providência. Então, alguns casos precisei instaurar a ação, né? Outros, os próprios políticos se retrataram, né? Retiraram aquelas medidas que eles estavam pretendendo tomar. A primeira delas foi na época que ia haver um referendo para dizer se a população queria o presidencialismo ou o parlamentarismo. E aí um grupo de vereadores de Campinas resolveu ir para Portugal e Espanha para estudar como era o parlamentarismo lá. Eu achei um absurdo aquilo, com dinheiro público, evidentemente, né? Falei, se vocês quiserem, vem aqui, eu explico para vocês qual é a diferença entre parlamentarismo, né? Então, mandei um ofício para a Câmara, dizendo para eles explicarem qual a relação custo-benefício para a sociedade disso daí, né? E que se não houvesse, né, essa relação, eu iria tomar as providências, entrar com uma ação pública civil para impedir a ida deles. Não houve nem necessidade, porque aí eles cancelaram a viagem, quando viram, a imprensa repercutiu muito aquilo, criou um inimigo lá, o presidente da Câmara da época, não podia me ver mais, né? Mas eu dormi tranquilo, eu achei que foi interessantíssimo aquilo. Também era gratificante, ao mesmo tempo que era muito trabalhoso, porque no dia do atendimento a gente dividia o serviço entre todos, né? Cada promotor atendia num dia. Quando eu entrava no corredor, onde estava instalado o meu gabinete, que naquela época era no fórum, não existia o prédio próprio do Ministério Público, parecia uma fila do INSS. Eu falava, parece a Previdência aqui, né? Pessoal esperando. Então aquele dia era dedicado para isso só. Mas é gratificante, porque aquelas pessoas não têm ninguém mais a quem recorrer. E quando a gente conseguia resolver o problema deles, principalmente assim, administrativamente, chamando a parte contrária, fazendo um acordo, a gratidão deles, né, era uma coisa impressionante. E eles gravam, inclusive, a fisionomia da gente. Já aconteceu muitas vezes cruzar na rua com alguém, eles me cumprimentaram, e o doutor, eu não sabia quem é. Eu conheço você, né? O senhor me atendeu uma vez. Né? E aqui em Campinas já não acontecia tanto isso, mas quando eu estava no Paraná, o pessoal, inclusive, depois agradecido, levava muito presente. Às vezes a gente não queria aceitar, mas se recusasse, eles se ofendiam. E era muita zona rural lá, então o que eu recebi de galinha, porco, essas coisas, era onde colocar depois. Né? Quando eu exercia a função de corregedor dos presídios, tinha que ir. E, inclusive, já fui até padrinho de casamento de preso. Preso que eu processei, consegui a condenação deles, mas... E foi, depois ele me convidou para ser padrinho do casamento dele, lá dentro do presídio foi o casamento. Como é que foi, doutor? Bom, os detalhes eu não me lembro. Você foi em Americana, quando eu era promotor lá, e depois disso ele convidou, né? Eu fui realmente com a minha esposa lá, tudo, na cerimônia, é coisa simples, né? Então, mas tudo isso mostra que, embora eu tenha sido responsável pela condenação dele, mas ele reconheceu que aquele era o meu trabalho, que ele era culpado, né? Mas que eu fui justo com ele, né? Então, ele reconheceu e me convidou para padrinho. Então, essas coisas interessantes, assim. No Paraná, numa das comarcas, eu estava lá no interior, e ela passava um rio muito grande lá ao lado, Piscoso, e tinha um preso lá que estava aguardando julgamento. Ele era bonzinho, pessoa, família tradicional da cidade, e ele tinha umas regalias lá na cadeia, né? O delegado deixava ele sair para pescar. E um belo dia ele bate na porta da minha casa, trazendo um peixe enorme assim. Doutor, eu fui pescar e trouxe aqui para o senhor. Eu falei, não sei, né, se eu pego esse peixe ou não. Aí que esteja envenenado, né? Estava próximo já do julgamento, era caso de júri, né, homicídio. Mas eu não quis aceitar, ele insistiu, tudo. Eu falei, tá bom, mas dê recado para ele. Se você pensa que eu vou amolecer no júri por causa desse peixe aqui, você está muito enganado. Não, longe de mim, né? Falei, tá bom, pedi para minha esposa preparar o peixe para mim.
Falei, mas se eu tiver que morrer, eu não vou morrer sozinho. Eu convidei o juiz da comarca para almoçar comigo. Não falei o que era, né? Ele foi, era muito amigo meu. Depois que ele terminou de comigo, eu falei, se eu for não morrer, vamos morrer junto. Mas estamos os dois vivos até hoje, graças a Deus, né? E ele foi condenado? Então, naquele júri não, ele acabou sendo absolvido. Mas depois eu recorri, consegui anular o julgamento, né? E depois, aí eu já saí de lá, eu prestei o concurso, vim para cá, não fiquei sabendo o que deu no segundo julgamento. Mas não foi porque eu amoleci, fui a réplica toda, dei tudo de mim.